para mim, não tem aquele papel de transferidora de conhecimento, né? Ela é o lugar onde o conhecimento e a aprendizagem acontecem, né? Então, ela tem o papel de fomentar a aprendizagem, né? Não de promover a aprendizagem, mas de fomentar perguntas e de oferecer um espaço de reflexão para que o estudante consiga alcançar e construir a própria resposta. Então a resposta não vem do professor e ela não está prontinha em livro qualquer. Se a resposta vem bonitinha do professor ou ela está redondinha no livro, então a pergunta foi mal feita. A pergunta, a escola tem esse papel de levantar os problemas, né, junto com o aluno e junto com a sociedade também, e problemas que sejam de fato importantes para a nossa época, né? E ajudar o aluno a construir essa resposta que ela é pessoal, né, e ao mesmo tempo coletiva. É uma construção das turmas que tem um lugar no espaço, um lugar no tempo, né? Então a gente não espera que alunos em épocas, lugares e contextos sociais diferentes construam as mesmas respostas para os mesmos problemas, né? Então a escola é isso. A escola ela tem o papel de levantar os problemas e fornecer as ferramentas e o espaço para que o aluno construa coletivamente as próprias respostas. A escola é uma das etapas do processo de socialização do indivíduo, certo? Talvez o mais importante deles, porque fora a família e a igreja, a escola é o momento em que o longo período em que o indivíduo se insere de fato num outro tipo de comunidade, certo? A função da escola não é uma função definida ou da escola, certo? A escola tem uma série de funções sociais, políticas e de conhecimento. Se a gente for pensar no mais básico possível, a escola é local de socialização e de transmissão de conhecimento. Só que vai muito além disso, certo? Assim como vai muito além, por exemplo, o próprio ofício do professor, assim como vai muito além o professor não é só um vetor de conhecimento, um cara que transmite o conhecimento para o aluno. Não, ele tem um professor de fato, um educador de fato, é o cara que assume uma responsabilidade política, acima de tudo política, né? Ele tem tanta responsabilidade na formação de um cara quanto os pais. É evidente que são responsabilidades diferentes, mas o cara tem um papel super importante, né? Então eu acho que a escola, nesse sentido, ela tem uma série de funções, ela tem uma série de papéis, e esses papéis são subdivididos ao longo do processo escolar, entre professor e aluno, administração. Objetiva da formação global do aluno, né? Não só a questão de formação acadêmica, mas a formação de um cidadão, né? Como um todo. Então, um ser humano completo. Eu acho que esse é o papel da escola, formar um ser humano completo, não só um cara que vai decorar todos os conteúdos, um cara que vai estar bem no vestibular, mas que tipo de ser humano a escola vai deixar para o mundo. Então, desenvolver o senso crítico é fundamental porque a gente acredita que a escola ela é uma das instituições que tem potencial de promover uma transformação profunda no mundo, né? Então, aí eu falei da minha visão da escola, né? Eu teria que falar sobre senso crítico para a gente entender o meu ponto de vista, porque é importante, a minha visão de mundo. E eu acredito que a gente vive num mundo onde as informações elas são escondidas pelos governos, pelos estados, né? E o que nos é divulgado pela mídia é
vem carregado de interesses e são informações assim, parciais e profundamente modificadas. Então, a sociedade como um todo não tem acesso à verdade. É só a gente pensar na violação dos direitos humanos promovida, por exemplo, pelo Estado americano, norte-americano, que é o Estado que mais violou os direitos humanos na história. Então, a Wikileaks ele tem tido um papel fundamental nessa última década, de divulgar documentos secretos, e a gente viu violações dos direitos humanos na guerra do Afeganistão, né, que na verdade não foi uma guerra, foi uma invasão, onde o Estado americano promoveu o terror, né, naquelas comunidades de camponeses ali, na base militar de Guantánamo, em tantas outras guerras, e como a Hannah Arendt divulgou no livro dela, A Crise da República, a violação dos direitos humanos na Guerra do Vietnã. E como foi, como aquilo foi perverso, toda a argumentação para a guerra acontecer, para mandar os jovens para o Vietnã, para sustentar a guerra depois de tantas baixas de ambos os lados, né? Então, tudo isso é velado para a sociedade, a gente fica sabendo muito tempo depois. E o senso crítico, ele é importante para isso, para que a sociedade possa fazer uma real interpretação dos fatos, independentemente do que a mídia divulga. Então, sem o senso crítico, a gente come o que a mídia dá, entende o que o capital e o que o Estado querem que a gente entenda, e a estrutura do mundo continua como está, injusta e promove indignidade. Eu acho que esse é um papel fundamental da escola. Desenvolver, não é nem passar todos os conhecimentos do cara, mas sim fazê-lo pensar. O sujeito que se forma crítico, ele sai preparado para lidar com os problemas da sociedade. Ele sai preparado para lidar com isso, para lidar com as adversidades, para saber pensar sobre isso e o mais importante, para que as pessoas não pensem por ele. É o que eu sempre digo para os alunos, vocês têm que pensar sobre tudo, não receber as coisas prontas, porque se você não pensa, você está dando a possibilidade para que outras pessoas pensem no seu lugar. Então, formar esse sujeito crítico deve ser se a gente fosse listar todas as funções, todas as atribuições de uma escola séria, de fato, ou de um sistema escolar sério, essa teria que ser a primeira da lista. Primeira atribuição, formar cidadão crítico, formar sujeito crítico pensante. Por quê? Para fugir dos padrões, para não aceitar tudo de bate-pronto, para saber pensar sobre aquilo, criar opinião, né? E opinião crítica, não opinião vazia. O cara tem que perceber que ele está no mundo não é à toa. Ele passa por esse processo de formação para chegar preparado para o mundo e saber pensar sobre isso. No fim das contas, isso é uma função do indivíduo enquanto sujeito político. Sujeito político. Se você estuda numa escola, se forma numa escola que não te dá essa possibilidade, efetivamente você vai sair, você vai lidar com as questões do mundo de uma maneira problemática. Certo? É lógico que não dá para generalizar completamente, porque a gente sabe que tem muita escola ruim que forma aluno bom, muita escola boa que forma aluno ruim. Isso vai muito do aluno, do interesse do aluno. Do interesse do aluno, do interesse do cara de se formar um cidadão crítico, um sujeito pensante. Quando você cria um aluno que é crítico, o aluno vai questionar por que ele recebe livros de literatura no final do ano letivo. Caríssimos, livros caríssimos. Porque, obviamente, rola um desvio de dinheiro ali, rola um acordo com a editora, aí vem uma caixa com 3 livros caríssimos, Hugo Cabret, que eles receberam no ano passado, custa R$120 na editora.
Por que eu estou recebendo esse livro no final do ano, sendo que não tem ligação nenhuma com a aula de literatura e a professora nem pode escolher o livro que eu ia ganhar? Tem alguma coisa errada, não é? Mas os alunos não se criticam, não criticam aquela situação. Você entendeu? Por quê? Eles são ensinados desde pequeno a não questionar o professor, a não questionar a direção. Então, eu acredito que o problema da escola, especificamente da escola pública no Brasil, está no próprio contexto, no processo histórico dela. Né? Ela era uma escola para poucos no começo da República, da Primeira República, onde você tinha uma fatia muito pequena da sociedade que tinha acesso à escola, principalmente ao colegial, né, ao moderno ensino médio, e a grande maioria não tinha, né, o acesso ele era muito restrito, e teve uma reforma que ampliou, que universalizou a escola, né, mas ela universalizou a escola com a força da lei. Então, um decreto de lei universalizava a escola, mas não foi feito um investimento para que essa universalização fosse justa. Então não houve investimento para criar cursos de licenciatura, para formar professores, não se construiu mais escolas, assim, de modo a atender de uma forma digna o estudante. E não houve investimento financeiro mesmo, foi na força da lei, na canetada. Eu quero que a escola seja uma coisa para todos e justa, mas não se investiu, o Estado não investiu. Calar a boca da população, né? Mais ou menos isso. Chegar aqui e falar, ó, tá aqui, não reclama, entendeu? É lei já, vão fazer, mas tipo, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa totalmente... Não foi planejado. Se queria universalização, porque o mundo inteiro estava universalizando a educação, né? Mas não houve investimento de acordo com essa decisão. Muita gente, os mais velhos vão dizer, a escola na minha época era mais forte, etc, etc. Eu não vejo que essa universalização ela foi totalmente maléfica. Eu acredito que dar acesso a todo mundo já é um avanço, já é uma melhoria da qualidade, né? Você ter educação para todos. Isso é melhor do que ter uma educação qualitativamente um pouco melhor para uns poucos. Eu prefiro ter para todos. Agora a gente precisa fazer, essa foi a primeira conquista, ter todos, né, na escola. Agora a gente precisa fazer uma escola transformadora, para todo mundo na escola. Olha, eu falo principalmente do sistema educacional de São Paulo, que é o que eu mais conheço, porque é a realidade que a gente vive aqui. O problema inicial, eu acho que é um descompasso muito grande entre a administração escolar, a política educacional e a realidade efetiva sala de aula. São níveis de realidade diferentes. Esse sistema de aprovações automáticas e tudo mais, no papel, é uma proposta relativamente interessante, só que absolutamente não funciona. Por quê? Porque as partes mais importantes, ou seja, a realidade escolar de sala de aula é que não funciona. A política pública quer funcionar e os índices estão ali servindo bem os interesses do Estado e tal, mas a função, a efetividade da política é que eu não consigo enxergar direito. Um segundo grande problema é a padronização. Esse sistema de educação não visa a formação de um indivíduo crítico. É evidente que esse sistema educacional não quer formar um sujeito crítico. Porque vai contra os interesses do Estado, né? Claro, e assim, é uma forma de padronizar, de nivelar os alunos e não ir além, não propor coisas, certo?
são alunos. Eu percebo muito que o sistema educacional parece querer formar participantes, simples participantes da sociedade, não gente propositiva, não gente questionadora. Uma reforma educacional é urgente. É urgente. Certo. Só que para você propor reformas que realmente sejam efetivas, que realmente funcionem, é preciso mudar as demandas, é preciso mudar os objetivos da educação e, por exemplo, essas demandas que eu digo, e honestamente eu acho que essa é a parte mais importante, mudar o foco de vestibular, certo? Mudar um sistema de ingresso nas universidades públicas é um passo importante para que a realidade escolar, desde a base, seja transformada. Porque enquanto a demanda no final do ensino básico, desde o fundamental até o ensino médio, enquanto a demanda final do ensino médio não mudar, a inicial também não vai mudar. Porque assim, se o cara tem ali o ponto máximo da sua formação, que é passar no vestibular para depois entrar no nível superior. Se é passar no vestibular, ele vai entrar no ensino médio, e as escolas provavelmente vão seguir esse modelo, o cara vai entrar já tendo isso em mente. Já tendo em mente que ele vai ter que passar por esse mecanismo meritocrático que é o vestibular. Que é essa coisa seletiva, essa coisa eliminatória e tal. Não, de fato, avaliativa. Então, enquanto isso não mudar, enquanto não mudarem as demandas sociais pelo ensino, não dá para fazer uma reforma efetiva. Eu acho que é o passo inicial. Propor uma reforma, mas também propor uma forma diferente de refletir a educação fora da política.